Vida com identidade. Você sabe quem você é em Deus? Veja o que diz em Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te constituí profeta às nações e te consagrei. Você e eu fomos conhecidos antes mesmo de nascer. Antes de nós existirmos fisicamente, Deus já nos conhecia. Em 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vivemos na geração mais conectada da história, mas também na geração mais confusa espiritualmente. São muitas vozes. Vozes que dizem, siga o seu coração. Vozes que dizem, seja o que você quiser ser. Vozes que dizem, Deus quer apenas a sua felicidade. Vozes da cultura, vozes das redes sociais, vozes da ansiedade, vozes do medo. Mas existe uma pergunta que ecoa na eternidade e que hoje pode definir a sua existência. Você sabe reconhecer a voz de Deus? Porque a única voz que não pode ser ignorada é a voz do soberano e eterno Deus. Veja, a voz de Deus não pode ser ignorada. Deus não dá por inocente aquele que o ignora e diz que não está fazendo nada. Lembre-se, está escrito em Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Meu irmão, minha irmã, fazer de conta que Deus não está falando com você é o mesmo que ignorar a voz soberana do Altíssimo. E isso tem consequências. Veja o que diz em Hebreus 3:15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. O maior perigo não é ouvir e endurecer o coração e ignorar a voz de Deus. Cuidado com isso. Siga a voz do soberano Deus que fala através da palavra, das dores, das crises, através das curas, das maravilhas, dos milagres. Deus usa processos para nos dirigir e para nos fazer crescer e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, a fim de cumprirmos o seu propósito eterno através de nós. Não se engane, não se iluda com as vozes desse mundo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 14:10. Sem dúvida, há diversas vozes no mundo, todavia, nenhuma delas tem sentido. Quem ouve a voz de Deus não anda sem direção. Deus te dá direção, te dá o caminho, abre o mar para você. Amados, como já dissemos, existem muitas vozes, mas só uma é eterna. Só uma criou você, só uma sustenta você, só uma conduz a vida abundante na terra e a vida eterna no céu. Essa é a voz do único, eterno e soberano Deus. Se você quer viver com identidade, se você quer viver com propósito, então não siga a multidão, não siga o medo, não siga o coração enganoso, siga a voz do soberano Deus. Deus é santo e como feituras da sua mão poderosa, importa que nós também sejamos santos, separados para Ele, a fim de cumprirmos o seu propósito eterno através de nós. Não se engane, não se iluda com as vozes falazes desse mundo. Ouçam, meus amados, a voz de Deus exige transformação. Não tem outro caminho. Você e eu precisamos diariamente nos transformar. Veja o que diz em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos. É você que transforma, sou eu que transformo, pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Discernimento espiritual exige mente renovada. Não se pode ouvir Deus alimentando as vozes do mundo, da cultura, das redes sociais, desse barulho e poluição sonora contaminada pelo pecado que existe nesse mundo. Então, como discernir essa voz, a voz de Deus? A voz de Deus nunca contradiz a Escritura. Comece por aí. Em 2 Timóteo 3:16 e 17 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja, se a voz que você ouve contradiz a palavra, não é Deus. A voz de Deus produz paz, governando o coração. Em Colossenses 3:15 diz: Seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração, a qual também fostes selados em um só corpo e sede agradecidos. Deus pode confrontar você, mas Deus nunca confunde você. Preste atenção nisso. A voz de Deus nem sempre será popular. Na maioria das vezes não é. Veja em Mateus 7:13 e 14 o que diz: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
Nem tudo que é tendência é direção de Deus. Cuidado com isso. Mas então, Elaine, como silenciar as outras vozes? Veja o que está escrito em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Amados, Deus reina. Deus fala no secreto, no silêncio, na rendição, na intimidade, na obediência e na santificação. Veja o que diz em Tiago 1:5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Ouça, meu irmão, ouça, minha irmã, Deus não se esconde de quem o busca. Você tem buscado a Deus? Busque ao Senhor e Ele vai se revelar a você. Mas afinal, como ouvir a voz de Deus? Em João 10:27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A voz de Deus é reconhecida por intimidade. Veja, não é volume, não é grito, é selo, é marca. Deus nos atrai e nos faz íntimos dele. Portanto, é sobre relacionamento.